Bem, primeiramente, meu nome é Raeli Lima. Atualmente eu sou trabalhadora da Casa da AME, que é a Associação Municipal de Espiritismo. E eu queria agradecer principalmente a Alisson e a Wagner pela oportunidade de poder contribuir nesse projeto tão legal e tão bonito que é o Papo Fraterno, que foi muito bem pensado pelo momento que a gente está vivendo, que é esse isolamento social. E então é uma oportunidade única poder contribuir. Então, sobre a nossa conversa de hoje, o que eu elegi para a gente conversar um pouco foi a lei de amor, que está contida lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela, se a gente parar para reparar bem, é dividida em 3 momentos bem distintos, mas que eles se complementam muito lindamente. Em um primeiro momento, nos é dado a definição de amor. E eu vou ler para não cair no erro, e diz o seguinte: é o resumo completo da doutrina de Jesus. O sol interior que condensa e reúne em seu foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Contudo, o sentimento nada mais é do que a condensação de um instinto. Inicialmente, o ser humano e os animais são movidos por instintos. O instinto de se alimentar, o instinto de se preservar, o instinto de se reproduzir. Então, todos esses instintos, na medida que nós, seres humanos, vamos somando as vivências, mediante as nossas existências, eles vão se condensando e eles se transformam em sentimento. Como, por exemplo, o instinto de preservação e cuidado. Ele pode se transformar posteriormente em um sentimento mais complexo, como o de amor. E neste mesmo tópico, tem uma fala que me chama bastante atenção, que diz o seguinte: quando Jesus falou a palavra amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, e ébrios de esperança desceram ao circo. Mediante essa citação que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, me lembra muito os primeiros cristãos que são retratados no livro Ave Cristo, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel e que é psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estes primeiros cristãos, na época, ser cristão era estritamente proibido. Então, eles se reuniam em catacumbas que muitas vezes eram tidas ao redor da cidade. As catacumbas elas eram localizadas entre os muros da cidade, ou seja, bem distante. E aí, lá acontecia a reunião e a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Naquela época, no século I ou II, era bem complicado ser cristão e, de fato, eles não poderiam difundir esses ensinamentos. Muitos deles eles eram presos e eram levados, de fato, aos circos ou às arenas romanas, em que eles lá eles sofriam as mais diversas torturas e até mesmo chegavam a dar suas vidas nas arenas, em que eram tidos aquele momento como um espetáculo para o povo romano. E muitos deles, quando mantidos cativos, em todos os momentos, a gente vê nesse livro que eles tinham pensamentos de amor e de compaixão, principalmente para os seus algozes, o que era atualmente, assim, para a minha vivência, uma coisa bem difícil de realizar. Eu trago muito para o meu dia a dia, para a minha realidade. Eu me coloco muito no lugar deles. Será que eu conseguiria? Isso é um grande questionamento. Mas, em diversas passagens desse livro, a gente vê que eles
iam às arenas dar a sua vida ao evangelho, porque eles não abdicavam. Uma vez que eles abdicassem de ser cristãos, que eles renunciassem à sua fé, eles eram absorvidos. Mas a maioria deles não abdicava à sua fé. E eles desciam às arenas entoando cânticos e orações, muitas vezes, que a gente vê, de amor, principalmente para com seus algozes. Agradecimento a Jesus Cristo por ter vindo à Terra, por ter dado o seu exemplo e a sua vivência que arrastou multidões. E também pelo fato de conhecer o Evangelho Redentor. Então, esses eram temas assim que estavam na maioria de suas canções. Em um segundo tópico, o espírito de Fenelon, neste mesmo capítulo, nos fala sobre o sentimento de amor que Deus nos planta em nossos corações. E ele diz que essa semente é plantada pelo semeador divino no solo dos nossos corações como um pequeno broto de planta, o qual deve ser alimentado, regado e iluminado pela luz do Evangelho, que faz crescer, de fato, essa planta em nós, esse pequeno broto. Assim, me lembra muito da parábola do semeador, que muitas vezes a nós é dita na evangelização e muitas vezes em outros encontros, quando a gente cresce. E se a gente bem recorda, a parábola do semeador fala que aquela semente, ela caiu em 4 solos distintos, em que o primeiro solo, ele era bem superficial, não tinha a profundidade necessária para essa planta criar raízes e era bem árido. Então, as aves, vendo que aquela semente estava ali, prontamente elas se alimentaram. O segundo solo que a gente tem, ele era um solo arenoso e bastante árido. Então, ele tinha profundidade, mas ele não tinha os nutrientes para aquela planta se desenvolver. O nosso terceiro solo, ele era um solo com profundidade adequada, mas ele tinha pedras e espinhos. E logo que os pequenos brotos começaram a se desenvolver, criar raízes e sair ao céu para ter a luz do sol, eles logo foram sufocados pelos espinhos e pelas pedras e não puderam se desenvolver. O quarto e último solo, mas não menos importante, é o solo que era fecundo. Esse solo, ele tinha os nutrientes necessários, não tinha a presença de pedras, não tinha a presença de espinhos, e assim, estas plantas puderam se desenvolver da melhor maneira possível, criaram raízes e se tornaram árvores frondosas, dando 30, 60 ou 100 frutos por pé. Bem, eu tenho certeza que você já ouviu essa parábola comparando este solo aos nossos corações. E, de fato, me lembra bastante isso, porque é o exemplo mais palpável que a gente tem e a explicação mais simples, mas mais perfeita sobre o que é o nosso coração mediante ao Evangelho. Justamente eu tenho certeza que nós, em diversas existências que nós temos, já fomos solos áridos e superficiais, e assim nós fomos evoluindo, até que hoje nós somos solos fecundos. Eu não estou dizendo que a gente é uma árvore frondosa que pode dar 100 frutos por pé, porque eu tenho certeza que a gente ainda tem muito ao que evoluir e muito ao que aprender. Contudo, eu tenho certeza que já é um primeiro passo se o nosso coração está pronto para escutar as verdades do Evangelho. Já é o primeiro fruto que a gente vai dando é nesse momento. Então, bem, no mesmo tópico nos é questionado qual é o limite desse amor ao próximo. E o Espírito nos diz, será a família? Será a seita? Será a nação? E prontamente
ele nos responde que não, é toda a humanidade, nos fazendo recordar novamente aqueles que primeiro vivenciaram o Evangelho há 2000 anos e 50 anos depois, que eles são muito lindamente retratados. Ambos os livros ditados por Emmanuel e psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. E lá, uma das principais verdades que aqueles cristãos vivem é a da família universal. Dentre várias, eles escolheram pontuar mais especificadamente no livro essa da família universal, porque naquela época do século I, a sociedade romana ela era dividida em duas classes, os patrícios e os plebeus. Plebeus. Pronto. Desculpa. E aí, essas duas classes, eles pregavam que mediante ao Evangelho, mediante ao Cristo, estes últimos, eles eram uma só. Então, acabava com essa desigualdade e igualava todo mundo, deixava todo mundo como um só, mediante ao Cristo. Contudo, para os patrícios, isso era extremamente difícil de compreender, porque para eles eram uma classe escolhida pelos deuses da época, por Júpiter, por Afrodite e os vários deuses romanos. Então, eles eram os escolhidos e eles eram melhores, pessoas melhores, mediante aqueles que os serviam. Contudo, não é bem assim. E tem uma passagem desse livro que me chama bastante a atenção, que ele diz, um dos principais, o seguinte, que nada mais são, mediante a divindade, a Deus, do que pessoas a quem Deus confiou os bens materiais para serem administrados, ou seja, eles eram administradores, os patrícios, e estes últimos que os serviam nada mais eram do que pessoas que auxiliavam para que estes bens pudessem ser disseminados e pudessem ajudar, auxiliar a vários outros povos. Então, não era que um servia ao outro, mas todos eles estavam em uma posição de igualdade. Bem, nessa conversa, nos faz lembrar também de duas leis morais que está contida no Livro dos Espíritos, em que a primeira ela é a lei de sociedade, E essa lei de sociedade nos traz que é obrigação do homem conviver e ele deve utilizar-se de todas as faculdades que lhe foram concedidas para trabalhar em um progresso da humanidade. Devido a este fato, ele mostra o porquê o isolamento voluntário e absoluto do ser humano seria um ato de egoísmo, tendo em vista que o ser humano ele tentaria fugir desse contato considerado nocivo da sociedade para com eles. E nessa fuga, ele se resguardaria e, dessa maneira, por conseguinte, ele não evoluiria também. Então, esse é um grande problema que a gente vê, porque na medida que a gente se isola, é muito fácil conviver assim consigo mesmo, mas na medida que você coloca e sai da zona de conforto para auxiliar outra pessoa, que você move barreiras por elas, nos faz principalmente sair dessa zona de conforto e ajudar o próximo, e a gente aprende principalmente a humildade. E Jesus ele tem uma fala que ele cita para os seus apóstolos, que o maior no reino de Deus é aquele que se fez menor no reino dos homens. Também há na mesma lei uma comparação entre o reino animal e o reino hominal, em que os animais, eles, ao alcançarem a sua maturidade, eles abandonam o ninho, ou o local que eles nasceram, a sua família, e vão desempenhar o seu papel mediante a natureza em outro local. Contudo, o ser humano não é assim.
O ser humano, ele precisa além da convivência física, do abraço, do afeto, do olhar, ele precisa conviver para poder progredir. É essa comunhão entre seres que nos traz e justamente nos faz ter as vivências e a evolução necessária. Tanto que a gente vê e aprende principalmente esse ponto dentro da nossa família, que é a primeira sociedade que a gente convive. A gente encontra as mais diversas provas entre nós, diferenças de se conviver. É nessa convivência que a gente aprende o primeiro amor, que é o amor fraternal, e a gente exerce dentro do nosso lar, em que posteriormente nossos pais vão colocando a sociedade aos poucos quando somos criança. Primeiramente no âmbito da escola, posteriormente você cresce e já se vê um pouco livre da presença dos pais ali na faculdade. E posteriormente, quando você alcança a sua maturidade, você tem a sua própria família. E alcança, de fato, o amor fraternal em si, que você passa a exercer plenamente ele para as outras pessoas. A segunda lei é a lei de justiça, amor e caridade, a qual se resume basicamente aquele ditado, que não quereis que façais, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Contudo, para a gente praticar a lei de justiça, amor e caridade, vai muito além do que somente isso. Para mim, diz a prática daquele BIP. O que seria o BIP? Seria a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias. É você se resguardar naquele momento em que você está conversando, que é a famosa fofoca, e as pessoas vêm falar sobre um erro alheio de um semelhante, de uma pessoa que você conhece, de um amigo, para com você. Aquele momento que você se resguarda e você não alimenta aquilo, que você pede para a pessoa parar e refletir se é realmente aquilo. Porque existem 3 verdades sempre na situação: a sua verdade, a verdade da outra pessoa e a verdade. Então, o terceiro e último ponto é o perdão. O perdão para com as ofensas dos outros para consigo. Sendo assim, nós partimos para o último tópico que tem na lei de amor, mas ele não é menos importante, que é uma chamada de atenção, um puxão de orelha mesmo que a gente recebe da espiritualidade, que é justamente que a gente tem por obrigação, a gente tem por dever dar cumprimento a essas leis, porque a gente tem o conhecimento. Na medida que a gente não conhece, a gente tem essa desculpa de eu não sabia, eu desconhecia isto. Mas nós, quanto cristãos, como proclamadores do Evangelho, que a gente dá continuidade àquele que foi pregado há 2000 anos atrás por Jesus Cristo, que nós, não conhecemos ele fisicamente, mas o seu exemplo ele foi tão forte que ele atravessou gerações e move pessoas de maneiras muito distintas. E por a gente conhecer esse Jesus Cristo, que foi o exemplo vivo do Evangelho, e por conhecer Deus, que é o Pai misericordioso de todos nós temos por obrigação cumprir. Na verdade, é um dever. Acho que obrigação é uma palavra muito forte. Mas essa máxima é um pré-requisito para darmos continuidade àquela que foi pregada, que é amar o próximo como a si mesmo, que é o tema central do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é muito bonito como todos esses tópicos, como o Evangelho, ele se complementa. Ele é fechadinho, ele não deixa arestas, ele não deixa espaços para si.
questionamentos e dúvidas sobre ele. Se você ler, ele é totalmente completo. Então, eu queria finalizar essa conversa com uma mensagem, que é desse livrinho aqui, Jesus no Teu Dia a Dia, que eu gosto muito desse livro, e ela me apareceu hoje, por incrível que pareça. Ela não estava planejada. E diz o seguinte, o nome dela é Perdão. Por que se nega a conceder o perdão a quem o prejudicou? Acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem feriu o fez por desconhecimento da lei de amor. Não se sinta tão ofendido, não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo a outrem? Perdoe, perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Nesse sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. Então, desse jeito, eu gostaria de finalizar a conversa e eu espero que eu tenha podido contribuído de alguma maneira. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus por mais um dia e agradecer por mais uma oportunidade de estar vivenciando o seu Evangelho. A mais bela das realidades da vida é o amor, que é também a essência dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa nos amparar e nos iluminar hoje e sempre. E Ele nos ensinou que nos amasse uns aos outros, como Ele vos amou. Então, vamos fazer a nossa parte, amar aos nossos irmãos. Que Jesus ampare essa nação, que nos proteja, que nos possa sair mais fortalecido no nosso dia a dia. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.